Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os primeiros versículos desse trecho da Escritura, no nome de Jesus. Diz assim, a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Vamos orar? Queria te convidar a suplicar a Deus que Ele fale conosco hoje por meio da sua palavra. Você pode orar comigo? Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor? Pai, nós damos honras e glórias ao Teu nome. De fato é para nós um privilégio nos reunirmos como Seu povo, como gente que foi redimida no Teu sangue, a família de Deus, para exaltar louvores ao Senhor, para cantar louvores ao Senhor, para glorificar o Teu nome. Para nós é um privilégio, Deus, podermos nos reunir como igreja para celebrar o Senhor. Agora a Tua palavra ela está aberta diante de nós. Nós lemos um trecho da Escritura Sagrada que nós cremos ter sido inspirada pelo próprio Espírito Santo. E nós suplicamos para o Senhor, fala com a gente nesse momento por meio da Tua palavra. Senhor, usa esse trecho do Evangelho para trazer desafios para nós, para confortar o nosso coração. Nós suplicamos isso ao Senhor, fala com a gente. Nós necessitamos, Deus, das Tuas orientações. Nós necessitamos, Deus, de ter a nossa vida dirigida pela Tua palavra. Por isso, dia a dia, ajuda-nos a entender mais as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos a entender mais as verdades preciosas do Teu Evangelho. Nós suplicamos isso para Ti, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Você pode tomar assento. Bom, irmãos, é uma alegria poder celebrar o Senhor Jesus com vocês essa manhã. A gente fica feliz, mas essa oportunidade e de poder, mais uma vez, conversar e compartilhar a respeito do Evangelho de Jesus. Hoje, nós vamos falar sobre o tema que foi anunciado, tudo para a glória de Deus. E a base para essa nossa fala é exatamente esses dois trechos de Romanos que foram lidos já nesse culto. Primeiro, Romanos 11, versículo 33 até o 36, e esse segundo texto de Romanos 12, do versículo 1 até o versículo 8. Por isso, se fosse possível, eu pediria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse texto. Se você puder tomar a sua Bíblia ou acessá-la aí, né, por meio de aplicativo, mas ficar com esse trecho do Evangelho aberto para a gente verificar o que esse trecho diz, o que esse trecho ensina para a gente. Bom, o nosso desafio então é refletir sobre o dever, o compromisso, ou o desafio que todos nós cristãos temos
de viver para que Deus seja glorificado em todos os aspectos da nossa vida cotidiana. Esse é um grande desafio que todo cristão tem, o desafio de viver para a glória de Deus, de viver para que em todas as instâncias da vida Deus receba glória, Deus seja glorificado. Talvez esse conceito de viver para que Deus seja glorificado em todas as instâncias da vida, ele tenha sido recuperado, restaurado. Começou-se a falar um pouco mais disso por ocasião da Reforma Protestante. Parece que até então, muita gente acreditava que Deus era glorificado e se agradava quando os cristãos participavam de atividades espirituais. Quando eles iam à missa, por exemplo, em que um novo sacrifício de Cristo era feito, segundo a concepção da época. Então, enquanto as pessoas participavam desses eventos religiosos, de alguma maneira Deus se agradava. Mas agora o agricultor, enquanto ele cultivava o campo, isso era uma atividade profana. A dona de casa, enquanto ela lavava a sua louça, isso era uma atividade profana. O empresário, enquanto fechava negócios, isso era uma atividade profana. Não se entendia que isso era uma atividade em que Deus recebia glórias e que Deus também deveria ser glorificado nessas atividades. Mas, por meio do resgate de uma doutrina importante, que é a doutrina do sacerdócio de todos os cristãos, começou-se a entender e a falar com um pouco mais de intensidade de que o cristão, em todos os ambientes, em toda a sua vida cotidiana, pode viver e deve viver para que Deus seja glorificado. Porque Deus é glorificado em tudo aquilo que a gente faz, em todos os ambientes onde nós frequentamos. Um dos textos que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso e refletir sobre esse tema é exatamente esse trecho de Romanos que nós acabamos de ler. Esse trecho de Romanos 11 e 12. Penso que esse texto aqui, esses versículos da palavra de Deus, eles falam para a gente pelo menos duas questões acerca de viver para a glória de Deus. Esse texto, primeiro, penso que ele apresenta para a gente algumas razões pelas quais nós devemos viver para a glória de Deus. Ele apresenta alguns motivos para a gente, alguns motivos bem fortes, incisivos, que são razões pelas quais a gente deve viver o tempo todo para a glória de Deus. Além de apresentar as razões, esse texto também apresenta para a gente algumas formas. Ele explica para a gente como é que a gente vive para a glória de Deus na prática. É lógico que existem outros princípios para viver para a glória de Deus, em outros textos, até da carta de Paulo aos Romanos mesmo. Mas esse trecho aqui, ele fornece para a gente alguns princípios. Então eu queria pensar com vocês hoje a respeito dessas duas questões. Os motivos pelos quais nós devemos viver para a glória de Deus. E como é que nós podemos fazer isso? De que formas nós podemos viver para a glória de Deus à luz desse trecho aqui? Então, primeiro, começando com a razão. De novo, Romanos 11, versículo 33 até o 36. Paulo diz que nós devemos viver para a glória de Deus. Primeiro, por causa da grandiosidade de Deus. É inteligente e racional viver para a glória de Deus por causa da grandiosidade dele. Olha o que o texto diz, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo, ele está terminando um trecho da carta aos Romanos, em que ele acabou de falar sobre os gloriosos desígnios de Deus para Israel. E quando Paulo deu uma olhada no grande plano de Deus e na grande sabedoria de Deus, ele termina o trecho louvando e exaltando a Deus. Isso aqui é um hino de louvor a Deus. E nesse hino de louvor a Deus, Paulo canta sobre o quanto Deus é grandioso, quanto o nosso Deus é extraordinário. Paulo diz que é riquíssima a sabedoria de Deus. Paulo fala que nós servimos a um Deus extremamente sábio. Deus é extremamente sábio. Sábio para escolher os meios pelos quais os seus alvos, as suas decisões, os seus decretos serão estabelecidos. Nós servimos um Deus extremamente sábio. Além de ser extremamente sábio, Paulo diz também que ele é um Deus, Paulo fala do conhecimento de Deus. É um Deus que conhece todas as coisas. Aqui o conhecimento de Deus está ligado muito mais à questão da onisciência de Deus do que a própria questão da inteligência. Paulo diz que, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós servimos a um Deus que conhece todas as coisas.
Conhece as coisas que aconteceram, conhece as que acontecem, conhece as coisas que acontecerão no futuro, nada lhe surpreende. Ele nunca é pego de surpresa por alguma coisa que aconteceu sem que ele soubesse que aconteceria. Deus sabe de todas as coisas. Nós servimos ao Deus extremamente grandioso. Paulo diz ainda, quão insondáveis são os seus juízos. Quão insondáveis são as decisões de Deus. Quão insondáveis são os decretos de Deus. Quão insondáveis são as disposições de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. É impossível rastrear, de alguma maneira, todos os meios pelos quais Deus coloca as suas decisões e movimentos. Nós nunca vamos conseguir entender alguns caminhos que Deus toma, algumas decisões que Deus toma, alguns decretos que Deus estabelece. Nós nunca vamos conseguir entender plenamente isso. Talvez você já tenha vivenciado algumas coisas na sua própria vida, pensando no micro, da nossa própria realidade. Talvez você tenha algumas coisas que aconteceu com você que você não consegue entender. Existem muitas coisas que acontecem que a gente não entende. Os decretos, as decisões, os meios pelos quais Deus age, às vezes a gente não consegue entender, porque nós estamos falando de um Deus infinito. Os pensamentos dele estão muito acima dos nossos pensamentos. As decisões dele, nem todas elas a gente consegue entender corretamente. Nessa madrugada, não sei quem está acompanhando aí os grupos de WhatsApp da igreja, mas faleceu uma moça, uma garota de 16 anos, que na quinta-feira, no dia do feriado, ela é filha de um pastor nosso, e ela estava pregando o evangelho, uma atividade de evangelismo. No meio da atividade, ela desmaiou. Ela teve um AVC hemorrágico, ela foi entubada no mesmo dia, e essa madrugada não faleceu, ela morreu. Por que Deus permite que isso aconteça? Porque Deus permite que uma menina de 16 anos, que estava pregando o evangelho, porque Deus permite que essa menina venha a falecer? Nós não temos todas as respostas. Nós simplesmente nos rendemos à soberania e à grandiosidade de Deus, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe muito bem o que Ele faz, e nós nos rendemos aos seus decretos e aos seus desígnios. Nós servimos a um Deus grandiosíssimo. Os juízos dele são inescrutáveis. Os caminhos dele são insondáveis. Insondáveis. Esse é o Deus que nós servimos. Paulo pergunta, versículo 34, ele faz duas perguntas. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de desvendar a mente do Senhor? Cientistas estão se debruçando para tentar desvendar o cérebro humano, que já é uma coisa extraordinária. Imagine a mente do Senhor. Quem é capaz de conhecer e desvendar a mente do Senhor? Paulo pergunta ainda no versículo 34, quem foi o seu conselheiro? Quem é a pessoa capaz de dar conselhos para Deus? Quem é a pessoa capaz, que se acha capacitada, habilitada para dar qualquer tipo de conselho para Deus? Quem, versículo 35, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem é capaz de fazê-lo devedor? Quem é capaz de fazer alguma coisa para Deus a ponto de deixar Deus em dívida em relação à pessoa? Olha, Senhor, eu fiz isso e aquilo, agora o Senhor está me devendo. Agora quem está na posição de devedor é o Senhor. Quem é capaz de fazer alguma coisa para colocar Deus contra a parede? Porque o tempo todo, quando a gente pensa na nossa relação com Deus, na nossa vida diante de Deus, nós temos imensos débitos com Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, jamais poderíamos ser filhos de Deus, jamais poderíamos ter sido salvos. Nós fomos salvos por graça e por misericórdia. Deus é extremamente misericordioso e gracioso com a gente. Quem é essa pessoa que é capaz de colocar Deus em situação de dívida? Para todas essas perguntas retóricas que Paulo está fazendo aqui, ele espera uma resposta para todas elas. A resposta é ninguém, ninguém e ninguém. Porque Deus é grandioso, Deus é extraordinário, Deus está muito acima de todos e de tudo. E nós devemos louvá-lo e glorificá-lo por isso. A gente deve viver para a glória de Deus, porque nós servimos a um Deus que é extremamente grandioso. Nós servimos um Deus grandioso. Além da grandiosidade de Deus, uma outra razão que Paulo apresenta nesse texto aqui é a nossa necessidade de Deus. Ele fala da grandiosidade de Deus e fala da nossa necessidade dele. Paulo diz no versículo 36, porque dele, por meio dele
e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Paulo mostra nesse trecho aqui que toda a nossa vida, ela só faz sentido em Deus. Paulo fala da nossa necessidade de Deus. Paulo diz no versículo 36, porque dele todas as coisas, absolutamente todas as coisas que existem, elas têm um dono, elas pertencem a uma pessoa, todas as coisas pertencem ao Senhor. Deus é o dono de tudo, Deus é o dono do universo, irmãos. Não existe nada no céu ou na terra que Deus não possa olhar e dizer, é meu, por direito, porque Deus é o dono de todas as coisas, porque dele, todas as coisas são dele, todas as coisas pertencem a ele. E aí Paulo diz, porque dele e por meio dele, além de ser o dono de tudo, ele é o criador de tudo. Quem criou todo o universo, quem criou todas as coisas, quem fez todas as coisas, foi o Senhor, foi o nosso Deus. Ele é o dono de tudo, ele é o criador de tudo. E por fim, Paulo diz, para ele. Tudo é dele, tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. Todas as coisas encontram sentido nele, encontram significado em Deus. Todas as coisas existem com um fim único de glorificar a Deus e de exaltar a Deus. Nós existimos para que Deus seja glorificado. Nós existimos para que Deus seja exaltado. Nós existimos para quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. A nossa vida encontra sentido, significado no próprio Deus, porque fomos criados para o próprio Deus. Todas as coisas foram criadas para que o nome do Senhor seja glorificado. É dele, por meio dele e para ele. Por isso o trecho termina com a frase, a ele então, a ele pois, glória eternamente, amém. Então, que ele seja glorificado por todas as coisas. Então Paulo, penso que nesse trecho aqui apresenta para a gente algumas razões pelas quais, de fato, a gente deve viver para a glória de Deus em todas as nossas ações, em todos os ambientes onde nós estivermos. Ele apresenta algumas razões. Nós servimos a um Deus extremamente grande. Paulo fala da grandiosidade de Deus e Paulo fala da nossa necessidade dele. Nós pertencemos a ele. Nós fomos criados por ele e nós existimos para que o nome dele seja glorificado. Nós existimos para que o nome dele seja exaltado. Segundo lugar, além de falar das razões, nesse texto da palavra de Deus também, nós temos algumas formas por meio das quais nós podemos viver para a glória de Deus. Ele fala o porquê e ele diz como é que isso acontece na prática. Eu queria que você desse uma olhada agora em Romanos capítulo 12. É a sequência do texto. Lembrando que quando a Bíblia foi escrita, nós não tínhamos essa divisão que nós temos nas nossas Bíblias hoje, essas divisões em capítulos e versículos. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita num texto direto, contínuo, sem essas divisões, e essas divisões foram colocadas posteriormente para facilitar a leitura da palavra de Deus, para facilitar a localização dos textos, mas era um texto contínuo. Veja que o capítulo 12 começa com um portanto, ou rogo-vos, pois. Isto é, diante do que Paulo acabou de afirmar, diante do que ele acabou de dizer sobre a grandiosidade de Deus e sobre a necessidade que nós temos de Deus, diante do que ele acabou de anunciar, de que tudo pertence a Deus, tudo foi criado por Deus, tudo existe para que Deus seja glorificado, com o fim último de exaltar a Deus. Já que tudo isso é verdade, já que Deus é tão grande assim, então eu rogo a vocês. Portanto, diante desse Deus, diante desse Deus tão grandioso e extraordinário, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias dele, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como é que eu vivo para a glória de Deus? Primeiro, fazendo da minha vida um culto. Fazendo da minha vida um culto. Onde quer que eu esteja. Diante desse Deus grandioso, desse Deus que a gente precisa, um Deus do qual nós necessitamos, Paulo desafia, então, os cristãos
a fazerem da sua vida um culto. Eu rogo-vos, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo pede para que os cristãos apresentem a sua vida, se ofereçam por inteiro para viver para Deus. Se ofereçam por inteiro para viver para a glória de Deus. Essa é a ideia de apresentar o corpo como sacrifício vivo. Paulo leu o Antigo Testamento, e Paulo sabe que no Antigo Testamento os sacrifícios não são apresentados vivos. Na hora de apresentar um animal em sacrifício, mata-se o animal. Mas, na Nova Aliança, não tem mais sacrifício de animal. Agora o sacrifício é vivo. E cada cristão é desafiado a apresentar a sua própria vida diante de Deus. Apresentar a sua própria vida diante de Deus como um sacrifício. E aí ele diz, isso é o vosso culto. Esse é o culto lógico, esse é o culto inteligente. Então, o que é culto à luz do Novo Testamento? À luz do Novo Testamento, culto é a nossa vida apresentada inteiramente a Deus. É a nossa vida integralmente apresentada a Deus. Nossa vida apresentada para viver para a glória de Deus. Esse é o culto lógico, esse é o culto inteligente. Esse é o culto que todos nós deveríamos viver. O culto que a gente vive, celebra com a nossa vida. A nossa vida apresentada inteiramente a Deus. E aí, se isso é verdade, irmãos, se de fato a nossa vida precisa ser apresentada como um culto a Deus, então, onde quer que nós estejamos, independente dos ambientes onde nós estejamos, a gente precisa viver como se estivéssemos celebrando um culto a Deus, e viver para a glória de Deus, diante de todas as nossas ações. Aí a gente tem que parar de fazer aquela separação que existia na época da reforma, que quando eu faço atividades espirituais, eu estou prestando culto a Deus e vivendo para a glória de Deus. Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a Bíblia, eu estou vivendo para a glória de Deus, porque eu estou realizando atividades que Deus gosta. Mas quando eu estou com a minha família e com os meus filhos, quando eu estou numa atividade de lazer com os meus amigos, essas atividades são menos espirituais e Deus é menos glorificado por elas. Porque existem determinadas atividades que Deus recebe mais a glorificação e existem atividades que Ele recebe menos glorificação. A gente precisa parar de fazer essas distinções. Porque é tão perigoso essas distinções que quando eu as faço, eu posso acabar achando que quando eu faço essas atividades aqui que estão no bloco das menos espirituais, Deus não se importa tanto assim com a maneira como eu vivo diante dos meus amigos. Deus não se importa tanto assim com a maneira como eu vivo lá no meu trabalho, né, ou com os meus funcionários, ou então com o meu patrão. Porque o que importa, o que vale para Deus mesmo, é eu participar e realizar algumas atividades espirituais. Quando eu faço essas atividades, de alguma maneira eu cancelo os meus débitos que eu tenho com Ele, mas aqui está tranquilo, para eu viver do jeito que eu quiser, para eu falar o que eu quiser, né, para eu me comportar como eu quiser diante dos meus amigos. A gente precisa tomar cuidado com essas distinções, porque elas são perigosas. O desafio da palavra de Deus é que a gente ofereça a nossa vida por inteiro, como um culto. E se eu apresento a minha vida por inteiro como um culto, então, onde eu estiver, eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. A gente precisa pensar e refletir seriamente nisso, irmãos. Pensar e refletir seriamente nessas questões, para a gente não ficar levantando muros, levantando obstáculos que a cruz de Cristo derrubou, que a cruz do Senhor Jesus derrubou. Vou fazer uma propaganda aqui. Não sei se todos vocês leram o Clarim, a última edição do Clarim, mas eu escrevi um texto nessa última edição do Clarim com o título Costurando o Véu, para falar exatamente dessa tendência que às vezes nós temos de costurar o véu que Jesus rasgou. Jesus rasgou o véu com a cruz e tem um significado muito importante o fato de Cristo ter rasgado o véu. Aquele véu que separava o santo do santíssimo. Mas, infelizmente, tem gente que gosta de ficar costurando esse véu. Né? Quando a gente faz isso? Quando nós fazemos essas distinções, né, que eu acabei de mencionar, de atividades mais e menos sagradas, quando eu sacralizo lugares, pessoas e coisas, né, isso era uma verdade até antes do véu. Depois do véu, isso não tem mais razão de ser. Então, é importante nós refletirmos sobre isso. Nós somos chamados a apresentar a nossa vida como culto a Deus, apresentar o nosso corpo como culto a Deus. Esse é o culto lógico, esse é o culto que Deus espera, esse é o culto que Deus deseja. O culto só vai ter vida quando tiver vida no culto. Eu falei certo? Não, eu falei errado. O culto só tem vida quando tem culto na vida. Eu acho que é assim. O culto público só tem vida
quando tem culto na vida. Quando eu cultuo a Deus com a minha vida. Aí tem vida no culto. Então é importante a gente pensar e refletir nessas questões. Paulo diz também, além de eu viver para a glória de Deus, fazendo da minha vida um culto, ele fala também para a gente enxergar a vida da perspectiva divina. É uma outra maneira de a gente viver para a glória de Deus. Veja o que ele diz no versículo 2 desse texto. Versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo. Algumas versões dizem: não entrem no esquema desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo diz para a gente não entrar no esquema do mundo. Paulo diz para a gente não ser presa do mundanismo. O que é o mundanismo? O mundanismo não pode ser definido em termos de estereótipos físicos, né, visíveis. O mundanismo não pode ser definido em termos do tamanho do cabelo, do tamanho da roupa, ou do tipo da roupa que a pessoa está vivendo. Era muito comum definir mundanismo nesses termos. Mundanismo diz respeito a um sistema de valores e de crenças que não tem Deus como Senhor. É um sistema de valores e crenças anti-reino. É um sistema de valores e crenças que é contrário aos valores do reino de Deus. Alguém pode estar muito bem vestido e ainda assim ser uma pessoa mundana, de acordo com esse conceito de mundanismo apresentado nas Escrituras Sagradas. Porque mundanismo tem a ver com individualismo, mundanismo tem a ver com egocentrismo. Quanta gente que é muito bem vestido, mas no dia a dia só pensa em si mesmo, só pensa nas suas próprias vontades, em satisfazer as suas próprias vontades. Foi seduzido por algum aspecto do mundanismo. Paulo diz: não entrem no esquema desse mundo. E como é que a gente não entra no esquema desse mundo? Tendo a nossa mente transformada, renovada. Ele fala: não se conforme com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é transformada quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor, quando nós recebemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A única maneira de a gente não ser presa fácil do mundanismo é a nossa mente ser dirigida pelos valores do reino de Deus, pelos valores da palavra de Deus, pelos valores da Escritura Sagrada. A única maneira de a gente não ser presa do mundanismo é enxergar o mundo e a vida com os óculos da Escritura Sagrada, com os óculos da palavra de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o grande desafio que a gente tem. Viver a vida da perspectiva divina, utilizando-se da palavra de Deus. Se a gente fizer isso, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Quando a gente conduz a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, estamos experimentando a palavra de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Uma vez, uma pessoa que a gente estava discipulando mandou uma mensagem perguntando: pastor, eu quero entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu decidi que essa semana eu vou fazer um jejum de 7 dias. Será que se eu fizer um jejum de 7 dias, levantando todas as madrugadas, Deus fala a vontade dele para mim? Deus revela a vontade dele para mim? Olha, respondi para ela: se você quiser fazer esse compromisso, voto, que você está fazendo com Deus aí, o jejum só não pode ser total, porque 7 dias de jejum total não dá certo. Mas se de repente você quer fazer algum compromisso para alguma questão, para entender a vontade de Deus, ok. Mas a vontade de Deus está revelada para a gente na sua palavra, na Escritura Sagrada. A maneira mais segura de obter e de encontrar a vontade de Deus é na Escritura Sagrada. Quando a gente tem hábito de ler a Bíblia, estudar sobre a Bíblia, meditar nas Escrituras Sagradas, a gente vai formando no nosso interior, na nossa mente, valores do reino de Deus. E aí, quando a gente vai vivendo a nossa vida, na hora de tomar decisão, na hora de escolher caminhos a seguir, a nossa vida está cheia, está encharcada da palavra de Deus, e a gente vai experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, é importante a gente entender a vontade de Deus está revelada nas páginas das Sagradas Escrituras. Então, se a gente não quer ser presa fácil do mundanismo e enxergar a vida com os óculos de Deus, é importante reservar tempo suficiente para ler e entender a Escritura Sagrada, para a gente se munindo de princípios e valores do reino de Deus por meio da leitura e da prática da Escritura Sagrada. Esse é o grande desafio que a gente tem também, quando a gente fala de viver para a glória de Deus. Terceiro lugar, Paulo fala também que para viver para a glória de Deus é importante que nós tenhamos uma visão correta de nós mesmos. Versículo 3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Então, quando nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos, quando nós pensamos sobre nós mesmos além do que convém, é uma chance, nós corremos um risco enorme de nos tornarmos pessoas autossuficientes, de acharmos, que no final das contas nós conseguimos resolver os nossos problemas, os nossos dilemas, e a gente vai acabar ignorando Deus e a sua vontade no dia a dia. Dificilmente alguém vai conseguir viver para a glória de Deus, viver para agradar a Deus em todas as situações, quando se tem um conceito extremamente elevado sobre si mesmo. Quando pensamos sobre nós mesmos além do que convém. Isso é uma orientação importante da Escritura Sagrada para a gente. Pensemos sobre nós mesmos com equilíbrio. Nem além e nem aquém também. Porque também não devemos pensar aquém, nem além nem aquém, mas com moderação, com equilíbrio. Pensemos sobre nós mesmos, seres humanos, cristãos, aquilo que a Bíblia diz sobre nós mesmos. Pensemos com moderação. Senão, ninguém consegue viver para a glória de Deus. Se você tem um conceito muito elevado de você mesmo, você não consegue viver para a glória de Deus. Sabe que na Grécia Antiga, eles tinham um nome para essa pessoa que só pensava em si mesma. Para essa pessoa que só pensava em satisfazer os seus próprios interesses, que não estava nem aí com o outro. Sabe qual era o nome dessa pessoa? Era o antônimo de político. O contrário de político. Porque o político era aquele que pensava nos interesses do outro. Aquele que pensava nos interesses da coletividade. Aquele que lutava para que os interesses da cidade, da polis, fossem realizados. Esse era o político, o que pensa no outro. E qual que era o antônimo do político? O antônimo do político era o idiota. Era o idiota. Porque o que é o idiota? O que significa idiota? Idiota é a pessoa que só pensa em si mesmo. Idiota é aquele que só olha para o seu próprio umbigo. Então, idiota é antônimo de político. Eu já vi gente falando que hoje é sinônimo, mas eu não concordo. Que hoje é sinônimo, mas era antônimo, porque o idiota é o que não está nem aí com o próximo, ele não está nem aí com a vida comunitária. Ele só pensa nos seus próprios interesses. Então, não seja um idiota. Nós somos desafiados a levar em conta o interesse dos outros e tomar cuidado para não ter esse conceito muito elevado e pensar só em mim mesmo, só nos meus próprios desejos, nas minhas próprias vontades, naquilo que vem à minha mente. Em último lugar, Paulo fala nesse texto também para a gente servir o próximo com a graça que Deus nos deu. Paulo diz que a gente vive para a glória de Deus quando a gente consegue olhar para o próximo e pensar no próximo, pensar no outro. Quando eu vivo a minha vida também em função de ajudar as outras pessoas e de servir as outras pessoas de acordo com a graça que me foi dada. De acordo com a graça que me foi dada. Olha o que ele diz, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Deus é extremamente gracioso, irmãos, e a graça é o favor imerecido dele. Por graça ele nos salvou, por graça ele nos redimiu, por graça nós fomos justificados, por graça nós somos colocados na família de Deus, por graça nós somos adotados, hoje nós somos filhos de Deus, e por graça também, Deus distribuiu para os cristãos algumas habilidades. Ele distribuiu para os cristãos os dons espirituais. E para que servem os dons? Os dons são aquelas capacitações dadas pelo Espírito Santo, para o interesse comum, dadas pelo Espírito Santo para a gente servir o próximo, dadas pelo Espírito Santo para a gente cumprir a missão. E todos os cristãos, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, todos os cristãos têm dons espirituais. Nós fazemos parte do mesmo corpo, e nesse corpo de Cristo, cada um de nós é um membro desse corpo, e cada membro tem uma função. E nós recebemos esse presente de Deus, nós recebemos esse dom pela graça. Foi um favor merecido de Deus, Ele querer dar para a gente esse dom. E aí nós temos o desafio aqui, de usar esse dom que recebemos de acordo com a graça que nos foi dada, para servir o próximo. A gente vive para a glória de Deus, a gente agrada a Deus, quando nós usamos a nossa vida e as habilidades que Deus deu para a gente, em serviço do outro, em benefício do outro, para servir a igreja, para a edificação da igreja, para o cumprimento da missão. A gente é desafiado a olhar para o outro. Veja que está extremamente ligado com o que Paulo acabou de dizer. Não pense de si mesmo além do que convém, mas com equilíbrio,
Por que pensar com equilíbrio? Porque todos são importantes na igreja de Cristo. Todos têm uma função na igreja de Cristo. E aí ele conclui dizendo, se é profecia, seja de acordo com a proporção da fé. Fé aqui é fé no sentido objetivo. Aquela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, que tem que ser defendida. Isto é, se é profecia, seja de acordo com a palavra. Se é profecia, então profetize de acordo com a Escritura Sagrada. Além disso, Paulo diz, se é ministério, se é serviço, então dedique-se no serviço. Se o seu dom é servir, então arregace as mangas e vá servir, dedique-se no serviço. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Se o dom é o de ensinar, então arregace as mangas e vamos ensinar. Se esmere em fazer isso, se esmere em ensinar a palavra de Deus. Se é para isso que você foi chamado, sirva os outros através do serviço. O que exorta, faz com dedicação. Exortação aqui não tem a ver com puxar a orelha, exortação aqui tem a ver com encorajamento. Aquele que tem esse dom de encorajar, de se colocar ao lado do outro, de alguém que está passando por um momento de dificuldade, alguém que está cabisbaixo. Esse dom que diz respeito à pessoa que vem, coloca a mão no ombro do outro para caminhar junto. Se esse é o seu dom, é o dom de fortalecer o outro, é de ajudar o outro, então faça isso. Se é o de exortar, então faz com dedicação. O que contribui com liberalidade. Se o seu dom tem a ver com contribuição, com ofertar acima do comum para a obra de Deus, se Deus tem colocado isso no seu coração, então faça isso com liberalidade, com generosidade. O que lidera, o que preside, faça com diligência. Se o seu dom tem a ver com administração, com governo, com liderar, então prontifique-se para isso, para liderar alguma questão no corpo de Cristo aí, mas faz com diligência. E quem exerce misericórdia, faz com alegria. Ele apresenta apenas alguns dons aqui, irmãos. Tem outros em outras listas do Novo Testamento. Mas a ideia aqui por trás, o princípio por trás de Paulo aqui é o seguinte: todo cristão é membro do corpo de Cristo. E todo membro do corpo de Cristo tem uma função. De acordo com a graça que nos foi dada, todos nós temos uma função. Todos nós recebemos de Deus um dom. Então, usemos esse dom em benefício do próximo. Usemos esse dom para servir as pessoas. Porque Deus não deu dom para a gente pensar, e agora, eu uso ou não uso? O uso dos dons não é opcional. Você precisa usar. Se você não está usando, você está sendo negligente. É isso aí, você está desobedecendo a Deus, porque Deus não lhe deu um dom para você não utilizar. A gente recebeu dons para usar em benefício das outras pessoas. Então nós vivemos para a glória de Deus quando nós servimos o próximo de acordo com a graça que nos foi dada. Amém? Então vivamos, irmãos, para a glória de Deus. Esse é o nosso grande desafio diante desse texto da palavra de Deus. Paulo apresentou as razões, Paulo deu algumas dicas, algumas orientações sobre como é possível viver para a glória de Deus. Eu queria terminar contando uma história que eu li a respeito de um escultor grego do período clássico. O nome dele é Fídias. Fídias é o maior escultor grego do período clássico. Ele fazia estátuas de deuses gregos para serem colocadas nos templos da época. E diz a história que Fídias era extremamente perfeccionista. Quando ele estava fazendo as suas estátuas, ele cuidava de cada detalhe da estátua. Nada lhe passava despercebido. E um dia, ele estava trabalhando num detalhe nas costas de uma estátua. Ele estava ali moldando as costas de um deus grego que ia para determinado templo pagão da época. E aí, alguém chegou até ele, o interpelou e disse, aí não, Fídias. Ok você ser perfeccionista, mas as costas? Se preocupar com as costas. Quem vai ver isso? A estátua fica de pendurada, no alto. E as costas ninguém vê. Além de ficar de pendurada no alto, a gente só olha à frente, ninguém enxerga as costas. Por que tanta preocupação com as costas? Quem vai ver isso? O Fídias respondeu, os deuses verão. Eu não trabalho para os homens, eu trabalho para os deuses. Os deuses verão. Acho que essa história serve para a gente refletir e pensar. Para quem nós vivemos? Para quem nós vivemos? Por que nós gastamos as nossas energias? Você que é empresário, para quem você vive? Essas horas extras que você faz, essas horas gastas aí durante a semana, para quem você vive? Você que é advogado, policial, contador, faxineira, dona de casa, para quem nós vivemos? Para quem
nós empregamos e empenhamos a nossa vida. Nosso desafio, à luz da palavra de Deus hoje, é fazer tudo para a glória de Deus. Que em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente viva a nossa vida para que Deus seja glorificado e exaltado. Esse é o desafio da palavra de Deus para a gente hoje. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.